A diferença principal é que o processo cubano é autóctono, é um processo próprio, não dependeu de ajuda de nenhum país, foi uma decisão, uma opção exclusiva do povo cubano, ainda não estava relacionada à revolução com o campo socialista, quando Cuba se declarou socialista, e não foi imposto pelas armas como o leste europeu. Se vocês analisam o que foi o Tratado de Potsdam da Segunda Guerra Mundial, onde a União Soviética foi vencedora, junto com os Estados Unidos, a Inglaterra e França, os quatro grandes, eles se dividiram o mundo europeu. A União Soviética lhe tocou aqueles países do chamado leste europeu porque tinham se rendido a Hitler para dar passagem às suas tropas para atacar a União Soviética. E um pouco para compensação das perdas da União Soviética, eles entregaram esses países à União Soviética para a finalidade de não permitir o ressurgimento do nazifascismo nesses países. E eles, os Estados Unidos, Inglaterra e França, ocuparam a Espanha e alguns daqueles países da Europa nórdicos que tinham se dobrado a Hitler e instalaram tropas aí, igual que a União Soviética instalou tropas nesses países. A União Soviética instalou grande quantidade de tropas para impedir que se formasse novamente o nazismo. E, ao mesmo tempo, entregou os governos desses países a minorias sindicais, democráticos, socialistas, comunistas, que tinham lutado contra Hitler e tinham ajudado a União Soviética a expulsar os nazistas desses países. Foi uma guerra tremenda. Vocês pegam um mapa histórico da Europa Central e vocês veem bem como foi todo o processo. Então a União Soviética teve que instalar tropas com todas as armas, com centenas e algumas vezes milhões de homens, como na Polônia, para garantir de não ter de novo o nazismo ao seu lado. Os Estados Unidos, a Inglaterra e a França instalaram tropas apontando para a União Soviética, foguetes, tudo. E mantém até hoje essas tropas ainda. Eles ainda não se retiraram, porque eles não confiam na Alemanha e nos sócios dele. Mas eles, durante todo esse tempo, eles golpearam duramente contra o campo socialista, ameaçando com a guerra nuclear. A União Soviética teve que gastar somas fabulosas para armar-se como se fosse um país guerreirista, sendo um país naturalmente pacifista. Mas o fato de que tinha que se defender de uma agressão nuclear, que esteve sempre na ordem do dia, a União Soviética teve que gastar um custo social tão elevado que prejudicou, porque foi em detrimento do desenvolvimento total que devia ter obtido nesses 70 anos. Esses países, eu visitei, eu conheci alguns deles em 62. Aparentemente estavam em caminho do socialismo, tinham posições socialistas, Cuba era a menina dos olhos para eles, ajudaram muito. Eu, como assessor da indústria farmacêutica cubana nacionalizada, eu recebi assessoria de todos esses países, cada qual melhor. Os seus melhores chefes ajudaram, nos transferiram gratuitamente tecnologia, que Cuba está aproveitando. Todo o desenvolvimento de Cuba se baseou neste apoio do Comecon, da Comunidade Econômica Socialista. Mas eles, no fundo, não eram socialistas. Eles estavam mostrando uma cara, mas, no fundo, eles estavam dominados pelas armas. Eu me cansei de ver os soldados soviéticos, 2-2, 4-4, em cada esquina, com seus uniformes muito bons, muito tranquilos, sorrindo, mas estavam aí os tanques, os aviões e os foguetes nucleares dentro desses países. De maneira que eles, no dia de uma guerra entre a União Soviética e a OTAN, a NATO, o Tratado do Atlântico Norte, eles seriam os primeiros a ser destruídos, seriam os primeiros alvos dessa guerra nuclear. E eles viviam sob essa tensão permanente e trataram de escapar voltando para o campo capitalista imperial. Mas a União Soviética tinha direito de usar o Pacto de Varsóvia, como utilizou
contra a Hungria em 1956 e contra a Checoslováquia em 1968. Isto dá uma ideia de que esses países nunca estiveram verdadeiramente dedicados ao socialismo. Eles aproveitavam as vantagens do socialismo, eles se recuperaram completamente da destruição total que eles sofreram, reativaram sua economia, avançaram, mas a União Soviética nunca deu a eles a arma nuclear e nunca entregou a eles a conquista do cosmos. Levou um búlgaro, levou um checo, mas não levou de todos os países ao cosmos, levou de Cuba. Cuba tem um cosmonauta, né? Levou da França, mas deles não levou de todos. Levou de Vietnã, não levou de chinês. Levou um índio, mas não levou um coreano. Quer dizer, a União Soviética tinha as suas reservas também com eles. Então, eles não perdoam que a União Soviética não tivesse dado a eles a arma nuclear, não tivesse feito nesses países reatores nucleares. Está fazendo um em Cuba, não fez lá neles. De maneira que havia muitos ressentimentos, não era um seio de Abraão, era uma realidade que estava aí sob o poder das armas. Quando começa a distensão de Gorbachev, eles viram que era a oportunidade de escapar da proteção do Tratado de Varsóvia, que não era bem tal proteção, porque eles estavam na linha de passagem dos foguetes, de um lado e do outro, eles desapareceriam. Então eles deram para trás. Esta é a realidade. A Europa é um saco de gatos, depois de cada guerra muda o mapa, mudam os países, mudam todos os sistemas monárquicos, tudo isso.